Bom, está gravando. Bom, vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês por que que eu acho que o Atlético Mineiro e Flamengo ontem foi, se não o melhor, um dos melhores jogos da competição. E vou dar a introdução um primeiro geral das ideias dos dois treinadores ou das duas equipes, né? O jogo que, entre aspas, derrubou o Domenech, né? A gente acabou de saber disso aí. Tá nas especulações. Nesse momento que a gente está gravando, tá nas especulações ainda de quem vai ser o novo treinador, né? Tá falando nesse momento da volta do Jesus, do Rogério Ceni, enfim. A nossa perspectiva aqui é analisar o que foi o jogo ontem, um dos melhores jogos da competição. Dois treinadores adeptos da cultura do jogo de posição. E aí, vamos ver quais foram as ideias que eles trouxeram, né? E como é que foi a execução dessas ideias. Bom, antes da gente ir para a análise propriamente dita, vamos introduzir a forma como cada um abordou o jogo e algumas estatísticas do jogo que nos ajudam a entender melhor aquilo que foi a partida. Bom, então, do ponto de vista do Atlético Mineiro, né? O que é que o Atlético Mineiro buscou para o jogo, né? Qual foi a estratégia, digamos assim, para o jogo? O Atlético Mineiro tentou atacar em espaço de força, né? Aquilo que a gente já sabe que dentro do modelo de São Paulo é muito característico, ou seja, muito ataque em condução, principalmente nesse jogo em corredor central. A forma como os médios, né? Principalmente o médio do lado esquerdo, que agora eu não me lembro o nome. Enfim, me fugiu o nome. Vocês sabem que eu sou péssimo com o nome, né? Ele tem uma característica muito grande de condução e então muitas vezes eles atraíam o bloco do Flamengo para conseguir ter bola nas costas dos médios, né? Ter bola nas costas do Maia e do Gerson e aí conseguir acelerar com os médios interiores, é, em, ou seja, jogando um jogo que propiciava mais é, as maiores distâncias, né? Vamos por assim dizer, aquilo que a gente chama de espaço de força. Deixa eu só travar aqui um microfone aqui. Alguém abriu o microfone sem querer e tá dando retorno aqui para mim. Então deixa eu. Aí, boa, foi. Bom, então, o Atlético Mineiro com estruturas com a estrutura, com os elementos bem distantes, né, para que a gente tivesse essa situação de romper em força, né, de atacar, de conduzir, por exemplo, a bola por 6, 7, 8 metros nas costas dos médios, em corredor central, principalmente, atraindo o bloco do Flamengo e jogando pelas costas, né, dos médios. E o objetivo disso era sempre propiciar, quase sempre propiciar os extremos em situação de um contra um, né? O jogo do Atlético Mineiro, o objetivo da construção do Atlético Mineiro era dar situação favorável, era dar vantagem qualitativa para os extremos de um contra um, seja o Keno contra o Isla lá, seja contra o Savarino, contra o Felipe Luiz aqui, que foi o duelo que mais ocorreu no jogo, né? Então, seja com um passe direto, né, dentro do mesmo corredor, habilitando o extremo para uma situação de um contra um em velocidade, né, com bastante espaço nas costas da última linha, porque o Flamengo joga numa linha mais alta, né, no bloco mais alto, seja na diagonal longa, para achar o diagonal longa direta, né, para achar o extremo do lado contrário. Inclusive, o segundo gol foi assim, a gente vai ver. E aí, já entra o terceiro tópico, né? Utilizar diagonais para atacar o lado oposto. Foi muito. O primeiro tempo foi muito isso. Muitas diagonais para deixar o Keno em situação de um contra um, para deixar o Savarino em situação de um contra um. O segundo gol, como eu falei, saiu disso, né? Pressionar condicionando para o corredor direito, né? Então, o Atlético Mineiro, quando fazia a pressão, a gente vai ver isso. Se o Flamengo que tivesse que construísse pelo corredor do Isla, não pelo corredor do Felipe, a gente vai ver isso também. E por último, né, gerar, que foi a estratégia que deu mais certo no segundo tempo, né, gerar espaços de ataque às costas da última linha adversária. Né? Então, em transição ofensiva, atacar rápido as costas da última linha, sem dois, três toques na bola, e sim um toque direto, um toque que já habilita o meu extremo ou o meu atacante. E o Sacha é muito rápido, né? Para atacar as costas da última linha. Então, essa foi a forma como o Atlético Mineiro abordou o jogo, muito intenso, muito pressionante, predominantemente no bloco alto, né? Até fazer a vantagem e baixar um pouquinho mais o bloco, mas bastante aquilo que é a cara de São Paulo, né? Que é o modelo de jogo do Atlético Mineiro, com essas peculiaridades referentes ao jogo do Flamengo, né? A forma como abordou o jogo do Flamengo, como, por exemplo, essa utilização de diagonais constantes para deixar o extremo em situação de um contra um. O Atlético Mineiro já é uma equipe que favorece o extremo em situação de um contra um, já busca muito deixar o extremo em situação de um contra um. E no jogo de ontem contra o Flamengo, isso ficou ainda mais forte, mais evidente, inclusive utilizando algumas diagonais longas para deixar esse extremo em um contra o lateral adversário, né? Que não são propriamente dois laterais fortes nesse tipo de Wesley e o Felipe Luiz, forte nesse tipo de abordagem. Bom, já qual era a ideia do Flamengo? Era dominar os espaços próximos à baliza adversária em habilidade, então fazer rondos curtos,
situação de passe mais curta, né, situação de circulação, tentar atacar o entrelinha, se não der, circula para achar lado contrário, com o placar adverso, né, com o 2-0 no primeiro tempo. Conseguiu fazer bem isso. Então, circulou rápido para gerar a entrada ou contra-movimento no cruzamento, né? Então o Flamengo entrou muito com cruzamento, natural, na medida que o Atlético Mineiro baixou o bloco um pouco mais, né? Então fica mais difícil entrar num bloco mais baixo, então acaba que o cruzamento sai com a maior frequência. E o Flamengo fez muito isso, né? Aquela situação da bola do Pedro na defesa do Bruno Henrique no rebote, no travessão, né? Então é um exemplo disso aí. A gente vai ver também. Pressionar rápido pós-perda, né? O Flamengo teve uma pressão pós-perda muito boa ontem até determinada altura do jogo, depois isso caiu muito, né? Não sei se o time sentiu fisicamente, não sei se o time se desmotivou com o terceiro gol. Então não foi propriamente o Flamengo homogêneo durante todo o jogo, né? E por último, né, condicionar o adversário a circular a bola para achar jogo interior, né? Então, o Flamengo circulava muito a bola para gerar desequilíbrios e tentar entrar no bloco do Atlético Mineiro para tentar achar esse entrelinhas, para tentar achar a bola no Pedro ontem no apoio frontal, que não foi bem no jogo, né? O Hever foi soberano, digamos assim, nesse duelo, ou no Everton Ribeiro, enfim. Até para a ruptura de um dos médios, a gente vai ver um exemplo disso. Enfim, e no final a gente também vai ver uma análise individual de, para mim, 2 destaques do jogo, tá? Então, bom, do ponto de vista estatístico, quero chamar a atenção para vocês para um aspecto para mim que é bem interessante e revela aquilo que foi o jogo, né, digamos assim, ou aquilo que não foi o jogo, né? Talvez o placar não tenha sido, como é que eu vou explicar? Não tenha sido justo. Não gosto muito dessa palavra justo, mas só um segundo, pessoal. Pessoal, só um segundo que recebi uma ligação aqui de alguém que não me liga com frequência. Pronto, já resolvi. Então, do ponto de vista estatístico, alguns aspectos que dão uma ideia de mais de igualdade em ideias diferentes, né? Mas talvez uma tenha sido melhor executada. Não sei se o placar foi propriamente aquilo que foi o jogo, aquilo que foi o desempenho das equipes, mas foi o que foi, né? Então vamos lá. Bom, então o primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês aqui é a quantidade de chances de gol, né? Ou seja, a quantidade de chances de gol que as duas equipes tiveram. O Flamengo teve mais chances de gol que o Atlético Mineiro. Foram 8 chances contra 7 chances do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro conseguiu converter das 7 4, né? Ou seja, mais de 50%. É um número muito alto de conversão. Talvez as chances do Atlético Mineiro, por aquilo que foi a abordagem do jogo, tenham sido mais claras, e faz parte que tenham sido mais claras por causa dessa abordagem ao jogo. Eram mais situações limpas de finalização. Mas ainda assim, o volume de chances que o Flamengo criou é um volume que não condiz de uma equipe que perdeu de 4-0, né? Do ponto de vista estatístico, não faz muito sentido, né? Depois, aí a gente já migra para esse demarcado aqui em vermelho à direita, alguns aspectos que também, do ponto de vista estatístico, que me chamam a atenção, que é a quantidade de finalizações do Flamengo no jogo, né? 14 contra 10, finalizou mais que o Atlético Mineiro, até então não foi aquela circulação estéreo, foi circulação com finalização, circulação com chegada. Quantidade de passes trocados, né? 693, com um percentual de 88%, muito alto. E a quantidade de cruzamentos, né? Ou seja, mais um indício do momento em que o Atlético Mineiro baixa bloco, né? O Flamengo cruzou 25 vezes no jogo ontem, né? Com aproveitamento de 10 dos 25, né? Então, teve bastante chance de gol por cima, né? Teve só com o Natan foram 2, né? Com o Pedro mais 2. Então, foi bastante perigoso nesse sentido e talvez uma vulnerabilidade na forma como o Atlético Mineiro defende a sua bola aérea. Então, foi um jogo razoavelmente equilibrado, com 2 ideias diferentes. Um treinador que joga mais em espaço de habilidade, enquanto um treinador que joga mais em espaço de força, se a gente for resumir. Mas alguém, né, um dos dois, abordou melhor aquilo que foi o jogo e conseguiu executar melhor aquilo que era a proposta do jogo, e o outro não conseguiu tão bem assim. Em determinado momento do segundo tempo, a equipe cai muito de rendimento do Flamengo, que acha que logo em seguida é o segundo gol, e acaba que a vitória ali praticamente foi sacramentada, né? Ao terceiro gol, melhor. E a vitória ali praticamente foi sacramentada, né? Bom, seguinte, vamos andando, né? Acho que o panorama geral do jogo já está explicado. Vamos para a análise propriamente dita, né? Bom, quando a gente olha para as duas escalações, a gente vê o Atlético Mineiro num 3-4-3, né? Everson, Igor Rabelo, Hever, Júnior Alonso, Guga, Alan Franco, Alan e Arana, Keno, Sacha e Savarino, né?
Então, essa foi a equipe do Atlético Mineiro ontem, um 3-4-3. Em bloco baixo, virava um 4-3-3 ou um 5-2-3, dependendo da altura que o Arana tivesse em campo, a gente vai ver isso também. Mas escalação inicial praticamente foi essa aqui. Isso aqui é só é um relatório, entre aspas, para vocês, né? Se fosse um relatório realmente do jogo propriamente, aqui teria que estar as substituições, né? As opções que tinham no banco, etc. Bom, já o Flamengo, né, jogou num 4-2-3-1, né, ou um 4-3-3, se você quiser assim ver, com Isla, Gustavo Henrique, Natan, Felipe Luiz, Thiago Maia, Arão, Gerson, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Pedro, e bastante dinâmico, né, bastante troca, bastante permuta, que trazia a ideia do Domenech, até então interessante, né, até a sua queda. E, bom, a gente vai para a primeira dinâmica do que foi o jogo, né? O Flamengo construindo, em primeira fase de construção. Como o Flamengo construiu e como foi que o Atlético Mineiro pressionou, né? Como é que o Atlético Mineiro até conseguiu os 2-0. O Atlético Mineiro teve muita alternância entre um bloco mais alto e um bloco mais baixo, um bloco mais alto e um bloco mais baixo. Mas, geralmente, no tiro de meta do Flamengo, até quando estava em bloco mais baixo, subia o bloco para ir tirar lá em cima o tiro de meta do Flamengo. Na medida que o Flamengo vencia a pressão, eles recuperavam para um bloco mais baixo. Só que isso foi muito condicionado pelo placar, né? Pelo 2-0. Até o 2-0 acontecer, até os gols do Atlético Mineiro saíram muito rápido no jogo, né? Saíram antes dos 15 minutos. O Atlético Mineiro pressionava num bloco mais alto, pressionante de fato, com mais intensidade nas ações, e pressionava da seguinte forma, né? Pressionava assim, né? O Atlético Mineiro pressionava num 3-4-3, vamos por assim dizer, mas com isso aqui muito definido, né? Então, o Keno encaixado no referência individual, o Keno encaixado no Gustavo Henrique, o Savarino encaixado no Natan e o Sacha no Arão, né? Então, geralmente é o contrário, né? O centroavante fica à frente dos dois extremos nessa situação de pressão, principalmente para tirar a pressão do goleiro, né? Aqui não, aqui o Sacha vinha encaixar no Arão para não dar a opção do Arão ter bola em corredor central livre, né? E aí, na medida que a bola, por exemplo, entrava no Isla ou entrava no Felipe Luiz, né? Ou seja por uma bola longa do Hugo, seja por um passe do Natan, um passe do Gustavo, o Guga subia pressão no Felipe Luiz, se fosse o caso, ou o Arana subia pressão no Isla lá, se fosse o caso. A gente também vai ver isso exemplificado em vídeo, né? O Alan Franco, mais encaixado no Gerson, né? Então, e o Gerson baixava muitas vezes para vir salvar o Arão nessa situação. O Everton Ribeiro, né? Encaixado no Alan, superioridade, né? Que o Atlético Mineiro, quase nenhuma equipe faz isso, abre mão. Então, o Hever e o Alonso contra o Pedro no 2-1, e o Hever como jogador mais do contato, o Alonso como jogador mais da sobra. E o Bruno Henrique e o Igor Rabelo desalinhavam um pouco mais, desequilibravam um pouco mais esses três aqui para encaixar antes no Bruno Henrique, para não dar espaço para o Bruno Henrique atacar as costas, né? E tem um detalhe, né? Então, dentro dessa estrutura, né, já que o Atlético Mineiro faz prioridade aqui, Thiago Maia era muitas vezes homem livre, e acho até que intencionalmente, porque dos jogadores do meu para frente do Flamengo é o que tem a capacidade de construção mais baixa, né? Estou dizendo que tem mau jogador, estou dizendo que dos jogadores do meu para frente do Flamengo é o que tem menor capacidade de construção. Então, o Flamengo saía assim, construía assim nesse 4-3-3, né? O 4-2-3-1, se quiser olhar assim. O Everton Ribeiro muito, muito dentro, né? O Everton Ribeiro tinha a opção de buscar no corredor lateral, o corredor central, quase virando um 10 aqui, mas muitas vezes vinha buscar dentro para ultrapassagem, para liberar corredor para o Isla, né? Já aqui do lado contrário, não. O Bruno Henrique mais colado na linha, jogador mais de um contra um, até porque o Felipe Luiz é um lateral de características, é um lateral com característica de ser mais base, né? Então, como ele é um lateral de ser mais base, o Bruno Henrique tem a maior capacidade de 1-1 aqui, ou maior liberdade do 1-1 aqui, já o Gerson, ele preenchia esse espaço no corredor central, né? Então, para uma situação de circulação, geralmente era o Gerson que estava aqui. Bom, então, vamos para um exemplo de como isso se deu, né? Vamos ver isso colocado em prática, né? Deixa eu tirar aqui o áudio para vocês. Está todo mundo me vendo e me ouvindo bem, né? Deixa eu só colocar um play aqui. Tá. Bom, então a gente tá vendo o Flamengo em construção. Vocês vão ver aqui 2 minutos de jogo, é bem no início, o jogo tá 0-0 ainda. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? O Savarino no Natan, o Keno no Gustavo Henrique, o Sacha no Ilharão. Referências individuais. O Isla, o Felipe Luiz, lado oposto, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho e comentar isso. Sem oposição agora, né? Nesse primeiro momento, e o Gerson baixando um pouco mais para fazer um 2-1 no Sacha, né? Flamengo em construção. Então, quando a bola entra no Felipe Luiz, aí sim a gente já vê o Guga aparecer na imagem, aparecer no frame para subir pressão, até subir um pouco mais atrasado do que aquilo que foi o jogo, né?
E aqui o Gerson sendo acompanhado pelo Alan Franco, né? Então, bom, os encaixes estão bem evidentes. O Flamengo tentando, como eu falei, construir de pé em pé, né? Tentando construir curto. Deixa eu travar aqui. Tentando construir curto, tentando fazer de modo, né? A conseguir achar a bola em corredor central ou deixar o Bruno Henrique em situação de 1 contra 1. Aqui a gente tem a situação que eu falei de homem livre, né? Então, quando o Thiago Maia anda de um corredor para o outro para fazer superioridade nesse corredor, ele acaba traindo o Alan daquele corredor, né? Ele acaba tirando o Alan, não o Alan Franco, o outro Alan daquele corredor, e aí deixa o Everton Ribeiro muitas vezes como homem livre do lado oposto, né? Então, o Atlético Mineiro é natural que traga para cá, porque eu não quero homem livre no centro de jogo. Se tiver que ser homem livre, que seja o mais longe possível do centro de jogo, né? E aí a primeira boa impressão que o Flamengo deixa no jogo, né? Situação de corredor lateral, Felipe Luiz no cruzamento, mais um cruzamento, e Everton Ribeiro atrasa, né? Não entra na área para pegar a segunda bola, e sai um chute perigoso, né? Geral demonstração daquilo que seria o jogo, né? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, o Flamengo quando subia pressão, deixa eu só ver, é isso. O Flamengo quando subia pressão subia dessa forma, né? Então Everton Ribeiro, o Pedro e o Bruno Henrique contra faltou o Eck de Bruno Henrique. Contra o Alonso, Hever e o Igor Rabelo, ele está numa situação de 4 contra 3, né, se a gente contar o goleiro. Só que como o Flamengo subia pressão dessa forma e a linha subsequente do Atlético Mineiro era uma linha de 4, né, então Arana, Guga e Alan Franco, e aqui o detalhe do Guga jogando dentro, né, não fora, e o Alan Franco mais fora, então essa inversão do lateral jogar mais dentro, até para dar mais situação do Savarino de 1 contra 1 contra o Felipe Luiz. Gerava um 2-1 nos médios adversários, né? Então, o Thiago Maia ficava numa situação de 2-1 contra o Arana e o Alan, e o Gerson no 2-1 contra o Guga e o Alan Franco, né? E o Guga traz mais qualidade, se calhar. Não sei se traz mais qualidade, mas traz variação, né? Confunde muito o médio desse lado. Se ele vem buscar aqui, se ele vem buscar por dentro. E aqui, Gustavo Henrique e Natan contra o Sacha. Geralmente o Natan, o jogador mais do contato contra o Sacha. Variava bastante, mas acho que o Natan teve mais situação de contato. O Isla num contra 1 contra o Keno, o Savarino num contra 1 contra o Felipe Luiz, e o Arão como jogador nas costas do Thiago, nas costas do Gerson. Bom, a gente vai ver um exemplo disso. Primeira fase de construção do Atlético. Então, aqui o detalhe, né? O detalhe que é interessante, o Hever gerando movimento. Ó. Então, ele entrega para o goleiro e vem buscar nas costas do Pedro em movimento. E aí o Everson vai optar por fazer a bola um pouco mais longa, um pouco mais esticada. E aqui a gente vê, ó. A gente vê o Gerson correndo para trás, situação de 2 contra 1. Esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse aqui é o Guga, tá? Então, situação de 2 contra 1 no Gerson, situação de 2 contra 1 no Thiago Maia. Ao lado que o Everson saísse, aconteceria isso. Aí a falta no Savarino, né? Ou seja, o Savarino, nesse primeiro duelo, ele não teve tanta facilidade, até porque ele dominou de costas, pressionado, enfim. Bom, então, isso ficou claro para vocês, né? Isso é bastante importante que fique claro no jogo, porque isso vai definir muita coisa do que foi o jogo. Como o Flamengo construiu e como ele foi pressionado, como o Atlético Mineiro tentou começar a sua construção e como ele seria pressionado. Bom, então, nessa situação de pressão, o porquê do Guga jogar dentro, muitas das vezes, acredito eu, é porque quando o Guga joga dentro, ele tem mais qualidade para uma bola longa para achar o Kenny e o Savarino que o Alan Franco. Talvez tenha, né? Não sei, isso aí fica até... Deixa até a questão para vocês, a opinião para vocês. Então, quando o Atlético Mineiro construía que a bola caía em corredor central, que a bola saía do corredor lateral para corredor central, então a ideia era que ou de primeira, né, ou com domínio orientado para acelerar a ação, o Guga fizesse ou a diagonal no Keno, ou a diagonal, ou passe no mesmo corredor no Savarino, para deixar em situação de 1 contra 1. E o primeiro gol sai disso, inclusive, né? E aqui essa foi a variação, uma das variações que mais ocorreu. Então, bola em corredor lateral, que em passe de retorno, acha corredor central, acha o Guga, para uma bola longa, ou na diagonal de um lado, ou na diagonal do outro, ou também situação do lado contrário, por exemplo, o Arana libertando dentro, né, já achando o Alan dentro, o Alan em condução, já ligando o Keno ou o Savarino. Aconteceu também, né, que é interessante falar, que aí não tá nos vídeos, situação do Everson, do Flamengo construir, a bola chega rápido no Everson, o Everson tentar ligar numa bola direta no Kenny e no Savarino. Então, pela quantidade de variações e pela quantidade de vezes que o Atlético Mineiro tentou deixar o seu extremo em 1 contra 1, eu acredito que essa, inclusive, tenha sido a principal ideia do ataque do Atlético Mineiro ontem contra o Flamengo. Bom, então a gente vai ver aqui já a situação do gol, né?
Então, o Atlético Mineiro atacando, situação de terceiro homem, né? Que a gente sabe bem, a gente que é do jogo de posição. Então, situação de terceiro homem para o Guga, domínio orientado. E aqui tem um detalhe, né? O detalhe que dá a beleza do gol. Olha o Guga quebrando o pescoço antes, ó. Quebrou para ver o Savarino, depois de bola no espaço. É o detalhe que traz o que dá a dimensão grande do jogo, né? E aqui o gol, e mais um detalhe, né? Que é a desaceleração do Natan, né? Eu vou até deixar rolar aqui, ó. Então, bola no espaço. Olha como o Natan, em determinado momento, desacelera. Agora, não entendi porque ele. Não sei se ele desacelerou porque ele achou que não dava mais para chegar. Não sei se ele desacelerou porque achou que poderia ter um passo de retorno nas costas. Mas, ao meu ver, né, eu aqui não tenho a noção da distância. Mas se existia a possibilidade de acelerar mais ainda e tentar se tornar e tentar interceptar esse cruzamento, né, tentar interceptar esse passe embaixo, ele deveria ter tentado. Bom, então 1-0 Atlético Mineiro, né? 3 minutos e 30 de jogo, isso condiciona muita coisa, né? Sair assim, tomando um gol, né? Ou sair fazendo um gol. O pessoal que entrou, entra com o microfone fechado. Aí. Bom, então, deixa eu andar aqui mais um pouquinho. 1-0 no placar, né? Atlético Mineiro extremamente pressionante, como eu falei a vocês no início do jogo, principalmente, né? Até garantir o resultado. A gente vai ver mais perfeitamente a forma como o Atlético Mineiro pressionou o Flamengo, né? Então, mais uma vez, né? Ó, o Sacha encaixado no Arão, Keno, Gustavo Henrique, Savarino, Natan, então Felipe Luiz, teoricamente, homem livre durante algum tempo, o Isla também, ó. Deixa eu trazer a caixinha para cá. E aqui a gente vai ver como o Atlético Mineiro, a partir do gol, inclusive, né, aumentou a intensidade, ganhou confiança no jogo, passa a pressionar de maneira diferente, né? Não diferente no sentido de estrutural, mas diferente no sentido de intensidade. Né? Olha onde o Arana tá, a bola vai entrar no Felipe Luiz aqui, olha onde vem o Guga. Então, isso aqui é um pressing estruturado, digamos assim. Isso aqui é uma ideia de pressionar, né? É uma ideia, inclusive, bem ousada, né? De tirar os dois laterais para pressionar os laterais adversários ao mesmo tempo, gerar quase que um homem livre dentro do seu bloco, né? Que seria o Thiago Maia. Então, é de fato algo a pensar. Poxa, isso aqui não é algo que a gente vê todos os dias, né? Essa estrutura de subpressão não é algo que a gente vê todos os dias. Bom, e aqui, deixa eu dar o play aqui. Bom, aqui acho que já, inclusive, o segundo gol do Atlético Mineiro, se não estou enganado. Peraí, que travou aqui. Peraí. É exatamente. Exatamente. Já o segundo gol do Atlético Mineiro, como eu não estava enganado. Bom, aqui é interessante a gente verificar uma coisa que aconteceu no jogo, que é o seguinte, né? Então. Ah, meu Deus, aqui. Esse player do PowerPoint é horroroso. Aqui, ó. Everton Ribeiro vindo buscar a bola um pouco mais na base, né? E aí a gente vê o Thiago Maia nas costas do Everton como homem livre, né? Ó. Bem aqui no cantinho da tela, não sei se vocês estão conseguindo ver. E é importante vocês entenderem isso daqui, porque o segundo gol do Atlético Mineiro sai o porquê do segundo gol, né? Sai muito da tentativa do Flamengo de achar esse jogador, né? Então, situação que o Flamengo tentou construir do lado, o Atlético Mineiro não deixou a bola entrar, o Flamengo circulou para o lado oposto, circulação até objetiva, até rápida. O Natan vai tentar condução, ó, então, e aqui tem uma variação, o Arão baixando entre os zagueiros, então ele atrai o Sacha e liberta espaço nas suas costas, né? E o Natan percebe isso, vai conduzir para tentar achar esse passe nas costas, né? E até acha, e aqui situação de 2-1 dentro. Então, cara, não é todo dia, que eu tô dizendo a vocês, não é todo dia que vocês viram uma equipe sob pressão e deixar uma situação de 2-1 dentro aqui, ó. E aí o volante do Atlético, eu não sei dizer quem é aquilo bem ao certo, né? E ele encaixa em um dos médios, no médio que tem bola, né? No caso aqui é o Thiago Maia. Se a bola. E aqui o Thiago Maia até domina com certo espaço, mas não executa o domínio da melhor forma, né? E se a bola entra no Everton Ribeiro, por exemplo, se calhar seria um pouco diferente, né? Então ele tá sem pressão nas costas, dominando com o pé mais próximo da pressão, ou seja, e completamente perfilado para a bola, né? Não está em diagonal, não tá lateralizado para a bola para conseguir fazer ela, para dominar ela com o pé direito e progredir. Então é um mau domínio, né? E aí dá a oportunidade do Atlético Mineiro disputar a bola, né?
Já deixa de ser uma progressão. Então, veja, de uma situação que aqui poderia ter progredido com perigo, virou uma bola de retorno para o goleiro, né? Que é aquilo que a gente não quer, inclusive. Então, mais uma vez, ó, e aqui é o destaque das distâncias do Flamengo, né? O Flamengo jogou ontem relativamente distante em primeira fase de construção. O Arão, como baixou aqui, ele trouxe o Sacha para pressionar o Hugo, né? Então tirou o tempo do Hugo. Mas daqui, como é que eu poderia dar mais tempo ao Hugo com bola aqui? Poderia ter trazido o Natan aqui para dentro, poderia o Gustavo Henrique ter aproximado, ter encurtado as distâncias. Se o Savarino, por exemplo, entra com o Natan, ele liberta o Felipe Luiz. Se o Savarino fica, o Hugo dá a bola para o Natan, por exemplo, conduzir, atrair o Savarino e achar o Felipe Luiz. Se não atrai o Savarino, construir em condução. Então, as distâncias, principalmente para quem pratica um jogo de posição, é fundamental. Então, como o Flamengo estava com as distâncias dessa forma, né? O Atlético Mineiro estava subindo pressão da forma que estava subindo, como eu já expliquei aqui, propiciou muito, facilitou muito com que os três da frente, digamos assim, do Atlético Mineiro tivessem sucesso em muitas das ações, né? Vai sair a bola longa, né? Então, o mau entendimento da distância da primeira fase de construção do Flamengo deu a possibilidade da bola longa, então a bola longa não deu em nada, e aí sim saiu a lateral que dá o gol, né? Saiu a lateral que dá o gol. Então, situação de 2-1 no Thiago, né? O Thiago sobe mal pressão, na minha opinião. Sai o espaço para a diagonal do lado oposto. Como eu falei a vocês, Savarino sem oposição praticamente, e o Keno num contra um contra o Isla lá. Aqui, interessante o detalhe, né? Os jogadores de corredor central afundam, né, para afundar a linha junto e criar espaço para o Savarino conduzir para dentro, né? E aqui o Savarino pode ou conduzir para dentro ou usar o overlap interior. E aí vou até voltar para vocês terem atenção no Isla. Então preste atenção no Isla no início da jogada. O Sacha vai atacar o espaço, o Isla vai junto com o Sacha, ele vai ser atraído para afundar, né, com o Sacha e vai gerar o espaço do Keno. Então o Isla precisa recuperar depois, e aí ele toma a má decisão de cair lá de tentar interceptar a bola. Então é um movimento do Sacha, e aí o primor técnico do Keno, né? Vou até voltar também. Então é o movimento do Sacha que gera o espaço da finalização do Keno. Sem o movimento do Sacha de romper aqui, ele não teria atraído o Isla e não teria gerado o espaço do Keno. Deixa eu soltar o play aqui. E aí que o detalhe do Keno, né? Domínio orientado com pé não dominante, aí gera o espaço que ele precisa, né? E aí o Isla aborda mal o lance. Domínio orientado com o pé não dominante do Keno para acelerar, para ganhar tempo, para não dar tempo do Isla recuperar e finalização na bochecha da rede, né? Isso aqui é coisa. Isso aqui é jogador de outro nível, véio. É absurdo. Esse gol aqui é golaço. Bom, então esse gol, por isso que eu falei que o São Paulo, se calhar, teve mais sucesso naquilo que foi a sua ideia de jogo. Esse gol aqui representa, acho que é o gol que o treinador tem um orgasmo, né, quando acontece. Porque é o gol que representa toda a estrutura, melhor, toda a estratégia que aquela equipe abordou para o jogo. Tanto 2-1 no Thiago Maia, como a diagonal do lado oposto, como os movimentos de ruptura para afundar a linha e gerar espaço para o Savarino ter bola em corredor central, seja para finalização, seja para girar a bola, seja para circular para o lado oposto. Então, esse gol aqui é uma síntese de uma ideia, e de uma ideia num nível muito alto. Beleza? Bom, 2-0 no placar, então o Atlético Mineiro já não precisava ser mais tão pressionante, já não precisava se expor tanto, já baixou um pouco mais o bloco, já se resguardou um pouco mais, e aí deu um pouco mais de bola para o Flamengo, e o Flamengo com bola é uma equipe que tem muita qualidade, né? Então conseguiu circular muitas vezes. Mas aqui vem um detalhe, né? Apesar do Flamengo ter muita qualidade, tem muitos jogadores com muita capacidade de construção, o Felipe, o Gerson, o Arão, o Everton, a diferença do nível do zagueiro, né? Quando a gente fala assim, não estou dizendo que o Natan e o Gustavo Henrique não são bons zagueiros, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que muitas vezes, não sei, até acho que os dois têm qualidade para fazer, mas ontem não fizeram, né? A gente vê como isso faz muita diferença, cara, faz muita diferença. Nessa situação aqui, é uma situação típica de terceiro homem, né? 3 contra 2, o Gerson vai dar no Natan, o Natan ou com o pé direito no Felipe, ou já domina orientado com o pé esquerdo, né? Já que ele é canhoto, e acha o Felipe tem todo um campo para progredir, o Guga está até distante aqui, ó. E aí é a diferença da qualidade do jogador, né? Então, o Gerson vai dar no Natan, e o Natan, ao invés de fazer o domínio orientado, roda para trás e dá a bola no goleiro, né? Então, eu deixei de progredir, eu deixei de ganhar campo, eu deixei de ter uma possibilidade mais próxima de agredir o adversário, para dar um passo para trás, para atrair o bloco adversário. E isso é um detalhe, mas é um detalhe que faz muita diferença no jogo. Poderia ser, óbvio, né? Se no futebol não existe.
mas dessa construção poderia ter saído um gol do Flamengo, se ele dá no Felipe Luiz, não sei, mas é uma chance a menos de atacar. E aí, a gente vai ver a mesma situação com o zagueiro do lado contrário, né? Com o zagueiro com o Gustavo Henrique. Então, o Flamengo circulando a bola para tentar achar, para tentar encontrar o bloco, achar dentro do bloco do Atlético. Então, situação do terceiro homem muito clara também, mesma situação. E o Gustavo Henrique pode pisar lá, mas mais um passe de retorno no goleiro. E esse passe aqui foi até e aí foi pressionado o Hugo, e foi até uma bola perigosa, né? O Arão conseguiu recuperar aqui, mas se ele perde esse duelo aqui, o Sacha poderia sair de um contra um. Então, eu deixei mais uma vez, né? Vou até voltar aqui para a gente rever isso aqui. Eu deixei mais uma vez de ter uma possibilidade de construção, de ter o Isla dominando com espaço, inclusive poderia ter feito em 2-1 ali no Alonso, né? Ou no Arana, com Everton Ribeiro, para subir o bloco adversário, para dar um passo para trás, para o meu goleiro ter que fazer uma bola longa pressionado, né? Então, cara, ter zagueiros que sabem construir, ter zagueiros com esse tipo de qualidade, com essa qualidade, é importantíssimo, é fundamental para ter sucesso no jogo, né? Para ter sucesso nesse tipo de abordagem que o Flamengo tem. Tem e teve, né? E não sei se não sabemos ainda se vai ter mais. Bora, cadê que não passa? Aí. Bom, um outro detalhe, né? Então, o Flamengo, em determinado momento do jogo, ele fechou um pouco mais o corredor central, né? Então, acho que até percebendo o que estava acontecendo, trouxe o Arão e o Gerson, ou o Thiago Maia e o Gerson. Ocasionalmente o Thiago Maia ficava como primeiro, o Arão subiu um pouco mais, até porque acho que o Arão tem mais ímpeto, né, na subida de pressão. Ou o Thiago Maia ia e o Arão equilibrava. Mas aí o Flamengo fechou um pouco mais os médios, né? E aí, quando o Flamengo fecha um pouco mais os médios, o que é que acontece em corredor lateral, né? Eu tenho o Arana, e aí quando a gente for ver alguns vídeos do Arana especificamente, né, que é o jogador de destaque, que eu vou destacar nesse jogo, a gente vai ver como ele participou jogando, construindo de fora, e ou o Guga em situação, ou o Guga ou o Alan Franco, né? Quando o Guga tá dentro, é o Alan Franco que tá fora. Situação do Arana e do Guga construindo fora, tá? Como livres, né? Com situação de liberdade por corredor lateral. Bom, a gente vai ver isso nesse exemplo. Então, o Atlético de fato aqui, o Arão e o Gerson mais fechados, né? É de fato um jogo de xadrez, né? Se você fechar mais, eu jogo mais aberto, se você jogar mais aberto, eu jogo mais fechado, enfim. E aí o Atlético Mineiro construindo por fora, né? Ou seja, fazendo 2-1, e aqui tem um detalhe do Arão subindo, né? O Arão subiu pressão, então gerou espaço nas costas, e aqui vai ter a ruptura nas costas, condução, jogar em espaço de força, como eu falei para vocês. E aqui, eu tenho praticamente 3 possibilidades. Tem um Savarino aqui fora do vídeo, tem algum médio aqui rompendo, que eu não sei quem é, acho que é o Alan Franco. Tem o Sacha mais próximo, e inclusive está até grifado aqui, e tem o Keno aqui. Então, cara, tradicionalmente, né, um passe de uma equipe sem essa intenção seria no Sacha, jogador em diagonal para a baliza, mais próximo de mim, passe mais fácil. Mas qual é o objetivo do Atlético Mineiro, né? Aquilo que a gente fala, né? Confirmação do padrão. Qual é o objetivo do Atlético Mineiro, né? Deixar o extremo em situação de 1-1. A janela de oportunidade para deixar o extremo em 1-1 apareceu, então joga logo lá. Então, já deixa logo. E eu passe para frente, né? Eu passo para fazer o Keno correr, né? E aí depois, situação de chegada na área, né? Então, bom, isso aqui sintetiza muito o que foi o primeiro tempo, né? Essa situação aqui do Flamengo tentar subir pressão, tentar construir e sofrer, seja em construção do Atlético, seja em transição, com essa situação de extremo em 1-1. Foi muito no jogo, tá, pessoal? Quem tiver curiosidade de rever, pode ver lá. Bom, deixa eu tirar aqui o áudio mais uma vez. E aí, a partir, como eu falei a vocês, né? A partir de determinado momento, o Atlético Mineiro tinha baixado um pouquinho mais o bloco, e aí, na medida que o Flamengo ia começar a construção, ele jogava no bloco mais alto e a pressão era vencida, né? A partir do momento que sua pressão começou a ser vencida mais vezes, como nesse exemplo, né? Muita dinâmica de terceiro homem, deixar o Bruno em situação de vantagem cinética, né? Ou vantagem qualitativa. Como o Atlético Mineiro, e aqui tem um detalhe, vou até pausar. E aí, como o Atlético Mineiro começou a sofrer muito com isso, né? Sofrer não no sentido de sofrer situação de gol, mas subir e não roubar, subir e não tocar na bola, subir e não incomodar. Aí isso condicionou muito também, e o placar favorável, o Atlético Mineiro a baixar um pouco mais o bloco. E aqui o detalhe do Igor Rabelo temporizando junto com o Bruno, né?
Então o Igor Rabelo está temporizando junto com o Bruno. E aí o que é que acontece aqui no Atlético Mineiro, né? Eu tenho uma situação de pressão, cobertura e 1 para 1, né? Então, dificilmente o Bruno ficou em situação de 1 contra 1 de fato no jogo, né? Ele sempre ficava no 1 contra 1 com uma cobertura para dentro e sendo pressionado nas costas, né? E aí tomou mal decisão, executou mal também. Bom, então na medida que o Flamengo começou a ter mais vitórias, né, na primeira fase de construção, ter mais sucesso na primeira fase de construção. Olha, meu Deus, onde é que o celular aqui caiu? Peraí. Deixa eu ver se tá todo mundo me vendo bem aqui. Tá todo mundo me vendo bem. Bom, deixa eu ver se passou no certo. Bom, então isso aqui foi o que, a partir de determinada altura do primeiro tempo, né, o Atlético Mineiro jogando mais nessa altura de bloco e o Flamengo construindo mais, né, então muita liberdade. E aqui tem um detalhe, né? Nesse caso aqui, o Felipe e o Natan e o Gustavo na saída de três, que ao invés de baixar o volante entre os zagueiros, baixava o lateral. E aí, baixava o lateral, Isla de um lado, Bruno Henrique e Amplitude do outro, tripé do meio com Arão, Thiago Maia e Gerson, e lá na frente o Everton Ribeiro quase como segundo atacante, né? Flutuando no entrelinhas do Atlético Mineiro, e o Pedro como 9 de profundidade, né? Então essa foi a estrutura que o Flamengo adotou quando o Atlético Mineiro baixou um pouco mais o bloco. E aí, bola no apoio frontal, né? O Flamengo começou a entrar um pouco mais, tem muita qualidade também, né? Então, por mais que você esteja imbuído ali da sua ideia, você vai sofrer um pouco mais. E aí o Atlético Mineiro em bloco mais baixo, né? Já abriu mão dos três zagueiros, entre aspas, e já adotou um 4-3-3, né? Com o Guga incorporando a linha. E aí a linha de 4 era Guga, Igor Rabelo, Hever e Júnior Alonso quase como um lateral, né? Então, em bloco mais baixo já não eram os três zagueiros, já eram 4-3-3, digamos assim. E aí o Flamengo começou a construir um pouco mais e chegou dessa forma, né? Como eu mostrei a vocês, como eu entendi a vocês no início. Pronto. E aí o Atlético Mineiro, o Flamengo entrou muito na área do Atlético Mineiro, né? Tentou entrar muito no último terço com situação de cruzamento, né? O bloco mais baixo do Atlético Mineiro, pressionante, então é uma solução, né? Então, por mais que o Atlético Mineiro tenha baixado um pouco mais o bloco, tenha sofrido um pouco mais nas construções do Flamengo, né? Ele sempre teve muito êxito, muitas vezes, em não deixar com que aquela construção se transformasse em uma finalização perigosa de fato, né? Teve alguns de cabeça, como eu falei, mas se a gente for pensar na qualidade do adversário e o volume de construção que ele teve, se calhar não foram tantas assim, né? Foram algumas, mas não foram tantas assim. Mas foram alguns que eram para ter entrado. Mas enfim. Bom, mais um exemplo, né, do Flamengo construindo num. E aqui o Bruno liberando o corredor para o Felipe, né? O Flamengo construindo já mais próximo da baliza adversária. São exemplos de confirmação disso que eu estou mostrando para vocês, né? Disso que eu estou comentando com vocês. E a situação de circular rápido, né? Circula logo para o lado contrário. O Arão passe vencedor, que ele é muito bom nisso. E aí dá a situação de finalização, né? Então, tentar entrar em corredor central também, né? Ou seja, se não deu para entrar de um lado, circula para entrar do outro. E aqui tem um detalhe no passe do Arão, né? Vou até mostrar para vocês aqui, que é um passe que morre no Everton Ribeiro, né? É um passe na medida certa. Não pode ser um passe muito forte, porque se é um passe muito forte, o Everton Ribeiro não consegue acelerar de primeira, né? Que ele tem muita essa qualidade. Ele vai precisar fazer um domínio antes. Peraí. Bom, então vira o primeiro tempo 2-0, né? Como vocês sabem, o placar condiciona muito. E aqui a gente já vem para o segundo tempo, já vem para uma ideia diferente do Atlético Mineiro, um bloco ainda mais baixo, mais pressionante, mais próximo da sua própria baliza, enquanto o Flamengo circulou muito, né, para tentar entrar. E quando entrou, né, quando conseguiu entrar com cruzamento, entrou com situações como essa aqui, né? Deixa eu dar o play aqui.
E segunda bola, né? Atlético Mineiro num bloco bem baixo. E aqui tem um detalhe, né? Então, o Atlético Mineiro, como eu falei para vocês, no bloco mais baixo, num 4-3-3, né? Mas no segundo tempo, muito condicionado por aquilo que foi a. Deixa eu pausar agora. Muito condicionado por aquilo que foi o Flamengo no jogo, né? E como ele conseguiu construir bem. Ele trouxe o Arana para uma linha de 5, né? Então o Arana se tornava um lateral esquerdo, eventualmente. E o Atlético Mineiro se transformava de um 4-3-3 para um 5-2-3, né? E aí o Arana muitas vezes aumentou a linha, né? Aumentou a largura da última linha do Atlético Mineiro. Então tem um jogador com a capacidade do Arana, né, no jogo, que tem essa variação de jogar por dentro numa linha de 3, jogar por fora, transformando a tua linha de 4 em uma linha de 5, né? É muito bom, né? É muito importante. E aí o Flamengo tentando entrar, né? Como eu falei a vocês, vai entrar com cruzamento. E aqui, né, como eu mostrei a vocês, um 4-3-3, o Arana estaria aqui, ó, nessa situação do campo, e o Arana tá aqui, ó, tá fechando linha de 5, né? E aí, quando acontece o cruzamento, que é o cruzamento que dá a bola na trave do Bruno Henrique, né? A cabeçada do Pedro e dá a bola na trave do Bruno Henrique, a segunda bola é do Arana, né? Então o Arana consegue aqui, ao invés de dar uma segunda bola para o Flamengo, uma segunda bola em disputa, uma segunda bola limpa dele. E aí isso faz muita diferença se tem uma segunda bola limpa, por exemplo, do que a segunda bola em disputa, né? Porque você vai conseguir você vai tentar construir, né? Vai tentar sair limpo, né? E aí, eu acho que esse vídeo é o vídeo que ilustra o que foi o segundo tempo, né? É o Flamengo tentando entrar com cruzamento e o Atlético Mineiro em transição, atacando o mais rápido possível a profundidade, né? Então, toma a bola na profundidade logo, né? E aí tem a falha do Gustavo e o Keno finaliza para fora. Então, esse vídeo aqui é um resumo daquilo que foi o segundo tempo, né? O Flamengo com bastante bola, bastante pressionante na pressão pós-perda, né? Bastante intensa nesse gesto, nesse momento do jogo. Circulando de um lado para o outro com bastante velocidade para tentar chegar ao gol, tentando desequilibrar para achar dentro. Quando não conseguir achar dentro, cruzamento para a situação de cabeceio, né? E teve muitas vezes sucesso. Tem esse lance, tem o outro do Pedro, que ele cabeceia e o Everson faz uma grande defesa. E aí, quando o Atlético Mineiro finalmente consegue ter bola mais longe da sua baliza e com o atleta com tempo, né? É bola longa, é bola no espaço, é bola nas costas da última linha para tentar entrar logo na defesa do Flamengo, né? Para tentar deixar o seu jogador em situação de 1 contra o Hugo. Bom, deixa eu só. Peraí, pessoal, faltou algo aqui que é importante. Só um segundo. Segura aí. Deixa eu ver. Um probleminha aqui com a câmera. Só um segundo, pessoal. Segura aí. A câmera voltou. Aí. Aí. Aqui. Bom, então, para que isso fique ilustrado, né, fique claro para vocês. 4-3. Tem essa imagem aqui que é o seguinte, né? Então, como o Flamengo construiu no segundo tempo, né? Com o Natão, o Aranha e o Gustavo Henrique próximos, né? O Gerson e o Thiago Maia mais no entrelinhas e o Gerson mais à direita no segundo tempo em relação ao que foi o Thiago Maia, uma inversão aqui, justamente para tentar achar esse espaço aqui, ó, que era o espaço que o Arana ocuparia. O Felipe Luiz mais próximo da base, o Isla mais projetado, o Bruno Henrique muita situação de 1 contra o Google, contra o Igor Rabelo, né, quando eles faziam a troca e faziam muito. E o Atlético Mineiro num 4-3, e o Pedro na profundidade, né? O Atlético Mineiro num 4-3-3 que se tornava um 5-2-3, né? Então, Guga, Igor Rabelo, Hever, Júnior Alonso e o Arana que baixava da linha da frente para a linha de baixo
para fazer uma linha de 5, como vocês acabaram de ver. Alan Franco, Alan, Savarino, Sacha e Keno, né? Então, o segundo tempo do Atlético começou dessa forma, né? Bom, então, mais uma vez, Flamengo, muita construção, tentava entrar muito dentro, não conseguiu muitas vezes, e quando não conseguia, bola em corredor lateral para a situação de cruzamento, como a gente viu agora do Felipe Luiz, né? Com o Pedro e a segunda bola do Bruno Henrique na trave, na travessão. Bom, e muito cedo no segundo tempo, né? Muito cedo daquilo que se desenrolaria o segundo tempo, né? Aos 13 minutos, o Atlético Mineiro chega num gol, numa situação de bola parada, né? Para mim é bola parada o gol. Então acontece o cruzamento, a defesa tira, dá uma segunda bola, aí o Arana faz o corte no Thiago. Eu acho que o mais impressionante não é nem o corte, é o domínio em seguida, é a orientação em seguida, e aí ele faz o passe nas costas da linha, né, para o Sacha antecipar. E aqui tem um erro para mim grosseiro do Natan, que assim, não sei se é padrão, né? O Flamengo tinha tomado um gol parecido contra o Ceará, mas o Natan aqui, né, ele tá alinhado com o Isla, né? Então, qualquer bola que entre nas costas da última linha aqui, como entrou, ele não tem capacidade de recuperar. Ele deveria estar um pouco mais baixo, né? Ele deveria estar 1 ou 2 passos aqui em relação ao Isla. Ele daria mais condições para uma infiltração do adversário, mas, por outro lado, ele conseguiria cortar teria mais possibilidade de cortar qualquer tipo de cruzamento que atacasse que a bola atacasse as costas da última linha aqui. Ele está muito dentro, para mim, muito dentro. E esse espaço, o fato dele estar dentro, ele está mais próximo da linha da grande área, por exemplo, que o próprio Isla que está marcando o cruzamento. E aí é um erro, para mim, espacial grosseiro. E aí, quando a bola entra em situação de gol, né? Entra com o Sacha para finalização. Bom, então o Flamengo já tem tomado um gol mais ou menos parecido contra o Ceará. E tomou esse gol ontem também contra o Atlético Mineiro. Depois vai ter uma imagem que eu vou mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona. Rafa, mas aquilo não está certo? Ele não está mantendo a linha para uma situação de impedimento, por exemplo? Bom, ao meu ver, não é uma boa ideia, por mais que seja padrão, por mais que seja, por exemplo, uma orientação. Não é uma boa ideia, porque como a distância da linha para a baliza é muito próxima, não tem tanta profundidade assim, uma situação aqui de bola como entrou aqui é gol, né? Então eu prefiro não defender gerando situação de impedimento, mas defender tentando cortar a bola e fazendo ali um pouco mais próximo do goleiro, né? Habilitando um pouco mais o atacante, mas garantindo mais o corte. Não sei se me fiz entender aí. Então, cruzamento do Arana e gol do Sacha. A gente vai ver isso numa imagem agora, como está bem evidente. Bom, aqui é o frame, né, do cruzamento do Arana. Olha onde o Natan tá. Olha, inclusive, a distância do Natan para o Gustavo Henrique, que, ao meu ver, é o que está com a melhor postura aqui dos três, né? Então, imagina a linha fazendo um U, pessoal. É o Isla, a linha tem que fazer um U aqui, ó. Então, Isla, Natan, Gustavo Henrique e Felipe Luiz. Para mim, essa é a ideia aqui. E aí o Natan está muito desalinhado em relação ao Isla, né? Ele está muito mais próximo da linha da grande área. E aí a bola vai entrar exatamente no espaço que ele deveria ter ocupado. E aqui, para mim, é um erro grosseiro, né? Porque à medida que o cruzamento vai sair, já deveria ter tido mais concentração, atenção e proatividade para baixar um pouco mais. E aqui a linha vermelha é aquilo que eu acredito, não sou dono da razão, mas aquilo que eu acredito que seria o posicionamento perfeito dos dois, né? Tanto dele como do Gustavo Henrique. Fala, Vitor. Até pela linha de passe ou de cruzamento que ele está fechando, já ter o Arão ali também. Então ele está ocupando um espaço que já tem um companheiro ocupando. Exatamente, perfeito. Ou seja, imaginemos que essa ocupação espacial dele foi intencional. Até se fosse intencional, não faria sentido, exatamente por isso que tu falou, né? Porque já é um espaço ocupado por um companheiro, né? Então, de fato, não é o melhor. E aí a bola vai entrar exatamente nas costas dele, o Sacha vai romper exatamente ali. E aí, meu velho, é caixote, né? Muita gente falou do Hugo, né? Da bola ter passado entre as pernas, mas acho que é uma situação muito difícil, né? De cabeça, a bola de cima para baixo, enfim. Não acho que é uma situação tão fácil, não. Não, né, era uma bola defensável, assim, era possível a defesa, mas ter tomado o gol, para mim, não configura uma falha, na minha opinião. Mas de respeito também quem pensa diferente. Bom, e aqui a gente tem um prelúdio, né, do que seria toda a toada do segundo tempo, né? Então eu vou dar play aqui
que é aquilo que o Flamengo tentou, ou seja, o 3-0 tentou imprimir ainda mais velocidade na construção, e o Atlético Mineiro tentando roubar a bola e bola rápida nas costas da última linha, né? Transição muito direta, né? Rouba a bola rápido nas costas da última linha, para ruptura do Sacha, para ruptura do Keno. Sacha que é um 9 rápido, né? Aí ele sai na cara do gol, essa bola perde. E depois, com as substituições, mas com a manutenção da ideia, o Atlético Mineiro chega ao gol com o... Esqueci o nome deles, Aracho, eu acho. Então, o Flamengo rouba a bola, né? O Natan vai tentar sair de pé em pé. Vai dar uma situação de transição. Ele vai errar o passe. Transição do Atlético Mineiro a partir de agora. E aí, quando ele volta à posição, né? E aqui tem um detalhe, né? Ele dá o passe e fica um pouco no chão esperando ver o que, é que vai acontecer. Quando ele se levanta e reestrutura a linha, não sei se não dá tempo, eu não sei se ele não é atento o suficiente, mas ele está com a postura... Volta. Ele está com a postura de bola descoberta, né? E aí, quando a bola entra nas suas costas, já não dá mais para acompanhar. Ele está com a postura... De novo, não sei se foi falta de concentração, falta de atenção, ou se foi... ou se não deu tempo realmente. Me pareceu mais... me parecia que dava tempo. Então, a bola entra nas suas costas e dá a situação de gol, né? Caixa. 4-0. E aqui fim de papo, né? Que já não tem muito mais o que falar. Beleza? Cadê? Bom, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Mostrar para vocês dois jogadores para mim que foram destaques no jogo, né? O Arana e o Arana e o Arão. Para mim seria o destaque, um destaque. Para mim são os dois destaques do jogo, né? Apesar do 4-0, o Arão foi muito bem no jogo, mas também calha de ser um destaque de cada equipe, né? Então, aqui a gente vai ter, tem todos, aqui são todos os lances dos dois jogadores no jogo, né? Sempre que tiveram, com todas as ações, né? Sempre que tiveram bola. Então, bom, tem algumas ações que são mais simples, né? Outras ações que mostram um pouco mais a qualidade do atleta. Então, a primeira, né? A diagonal pro Savarino, né? Do Arana, diagonal perfeita, que foi dele que saiu o passe, né? Algumas situações de construção, como essa agora, pressionada e achar o passe com o pé não dominante no corredor central, que não é fácil para um lateral, que já jogou que já brincou de lateral, sabe que não é. Depois, conseguir construir de fora para dentro, né? Habilitar o passe de fora para dentro para uma situação de 1 contra 1 depois. Enfim, que é algo bem difícil, bem difícil. Algumas ações que são mais fáceis, né? Como eu falei para vocês, alguns passos para trás, porque o vídeo envolve todas as ações do Arana no jogo. Depois, referência de lado oposto, né? Ó. Acho que é bem... Aí depois ele dá o bico na bola. Mas isso também é interessante. Mais uma construção de fora para dentro. Não é essa não. Bom, mas, enfim, tem algumas ações que são melhores, outras ações que não são tão boas assim. Mas para mim é o destaque do jogo. Para mim para mim foi o melhor jogador em campo, o Arana ontem. Juntamente com o Arão, né? Como eu expliquei para vocês. Muito por aquilo que ele agrega ao jogo do ponto de vista tático, né? Como também pelo rendimento individual, né? E eu quero chegar no lance do gol, né, velho? Deixa eu ver se eu acho aqui o lance do gol. Acho que é agora. Agora sim. Que eu acho que aqui tem aquele detalhe, né, que faz a diferença. Então tem um corte, que é um corte bonito, mas logo em seguida ao corte, é porque a gente só tem esse ângulo, cara. Mas logo em seguida ao corte, a forma rápida como ele orienta o domínio, agora, é o que permite o cruzamento. Né? Então isso é fundamental. Bom, e outro jogador, como eu tenho citado a vocês, o Arão, né? Foi muito bem ontem. Então, olha a orientação do domínio. Domínio orientado, diagonal do lado oposto. Eu acho as críticas sobre ele, muita gente critica ele muito injusto, velho.
E igual o Arana, né? Como é o vídeo de todas as ações, tem algumas ações mais simples, né? Um passo para o lado, outra, uma coisa ou outra. Mas no geral ele foi muito bem no jogo, né? Algumas ali entrando para a linha de impedimento, né? A situação acabou dando impedimento mesmo. A forma como ele salta a pressão muitas vezes e ganha. Muito forte fazendo isso. Esses dois vídeos, pessoal, tanto do Arana como do Arão, eu vou disponibilizar, diagonal do lado oposto, muito bem feita também. Eu vou disponibilizar dentro da CMA, tá? Essa gravação aqui não, essa gravação vai ficar aberta no YouTube. Mas o vídeo do Arão e o vídeo do Arana eu vou disponibilizar na CMA. Então, essa interceptação aqui é gol, velho. Essa interceptação aqui é gol. Situação de dois contra um em corredor central, ele consegue fazer a leitura do passe. Se a bola entra ali, é muito perigo. Tem uma construção, cara, dele no segundo tempo de costas em primeira fase. Eu acho que é agora. Acho que é agora. Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele acha muito esse passe no entre linhas, né, velho? Ele é muito janeleiro, né? Como a gente fala. Quebra muita janela com passe. Agora. Cara, isso aqui é coisa de gente grande, velho. Enfim, os vídeos vão estar lá disponíveis. Como eu falei para vocês, vocês podem olhar lá e fazer a avaliação de vocês. Para mim, os dois melhores jogadores em campo ontem, o Arana, inclusive pelo que ele traz ao jogo, pelo resultado também, o melhor jogador em campo, beleza? Arão e Arana, né? Dava para ser uma dupla de sertanejo. Bom, pessoal, é isso. Abro agora para os comentários. Quem quiser falar alguma coisa, quem quiser comentar alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Fala, Vitor. Falar só sobre também a capacidade do Arão de esconder a intenção também, de muitos momentos em que ele abre o movimento de passe, parecendo que ele vai fazer um passe para o lado e ele fecha esse movimento e quebra uma linha. É muito forte isso nele. Perfeito. Fez ontem no segundo tempo com o Gerson, né? Ligando ele e o Gerson 2, 3 vezes. Perfeito. Beleza, pessoal. Bom, alguém tem mais algum comentário, mais algum ponto a levantar? Ô, Rafa, Fala, Lê. boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Só voltando um pouco naquele lance ali do Natan, no gol do Sacha, você mostrou uma imagem ali na lateral antes do passe. Será que ele não estava tentando fechar a entrada da área ali? Por isso que ele está posicionado mais para fora, digamos? Foi até o ponto que o Vitor tocou, né? Ou seja, não acho que faz sentido ele fechar a entrada da área, até por ele ser um jogador da última linha. Então ele tem que estar mais preocupado em proteger a baliza propriamente dito do que proteger a entrada da área. E mesmo que o fosse, ele já tinha o Arão ocupando aquele espaço, né? Que foi o comentário que o Vitor fez. Então, é por isso que eu falei, eu não vou, independente da intenção que ele teve, na minha opinião, é um erro de decisão. Sacou? Entendi. Eu achei que não foi muito. Quer dizer, pode ser até que ele esteja mal posicionado, mas eu não daria o descrédito, digamos assim, do gol só para ele, não. Achei que o Gustavo estava até com uma visão melhor do Sacha, podia ter acompanhado, ou até que o passe do Arana, também concordo que ele jogou muito, mas não sei, olhando a imagem assim, tem três caras livres do Atlético e o Sacha encaixado. Dá a impressão até que ele queria fazer outro passe e acertou ali o Sacha. Assim, eu acho que eu só espero do cara aquilo que ele pode entregar. Por exemplo, o Gustavo, nessa bola, o Gustavo tinha a possibilidade, por exemplo, de chegar um pouco mais inteiro com o Sacha, de chegar não deixando de fazer a cobertura de maneira mais intensa. Só que não é a característica dele. Ele não é um zagueiro rápido, ele não é um zagueiro explosivo. Então não adianta falar, eu poderia comentar, o Gustavo poderia ter feito a cobertura aqui e ter travado o Sacha, né, por exemplo. Mas eu não vou esperar isso do Gustavo, porque não é o que não é. Se fosse o Rodrigo Caio, por exemplo, que é um zagueiro mais potente, né, mais que acelera mais, aí eu poderia dizer, poxa, faltou aqui, ele tem isso para entregar. Mas não é o caso do Gustavo, né? Então, por exemplo, o Isla poderia ter pressionado a bola antes. Enfim, mas, ao meu ver, né, de novo, respeito a opinião de todos, mas ao meu ver, o erro mais grosseiro, acho que essa é a palavra, é o do Natan. Entendi. Valeu. Fala, Vitor.
e também do Natan, além dele estar posicionado de um jeito em que tem um espaço maior para ele se preocupar na profundidade, é uma situação em que ele se prejudica também por aumenta a dificuldade para ele por ele ser um zagueiro canhoto, e naquela situação, para afastar uma bola daquelas com a perna principalmente, usando a perna direita seria o ideal, e ele sendo um zagueiro canhoto e numa média assim, talvez canhotos tem mais dificuldade em usar a perna não dominante, então acho que ele se complicou 2 vezes nesse lance. Perfeito. É exatamente isso. Ou seja, imagina que ele tivesse bem perfilado, tivesse bem posicionado. Já seria difícil pelo fato dele ser canhoto. E ele ainda tendo que recuperar esse 1 metro, 1,5 metro aí ficaria mais. Acho que se ele conseguisse ter a leitura e acelerasse antes, era um perigo, inclusive, de um gol contra, né? Pois é. Exatamente. Bom, pessoal, é isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado a todos nessa live extra aqui, essa live surpresa, para a gente comentar um pouquinho sobre o jogo. Acho que jogo nesse nível, como eu já tenho prometido a vocês lá atrás, quando tivesse um jogo desse nível, assim, que eu tivesse com um pouco mais de tempo para fazer, eu faria. E aí, tá aqui para vocês. Bom, pessoal, obrigado a todos e até a quarta-feira, né? Que a gente tem. Até amanhã, né? Que a gente tem. Eu sou completamente perdido aqui. Deixa eu ver aqui a arte. Até amanhã a gente tem a live de sistemas e esquemas que potencializam saída de 3. Beleza? Abraço a todos e até a próxima. Abraço, Rafa.